Nesse trecho de Ezequiel, capítulo 16, o ponto alto é a promessa de uma aliança eterna. Essa nova aliança não é condicionada pela fidelidade de Jerusalém, mas pela lembrança e fidelidade de Deus. O perdão é tão completo que causará em Jerusalém uma vergonha perpétua. A humildade e o silêncio, não ter mais a audácia de abrir a boca, serão fruto do perdão imerecido e não do castigo merecido. O objetivo final é que Israel e o mundo saberão que sou eu, o Senhor. Vamos à leitura. Ezequiel capítulo 16, dos versículos 42 ao 63. Saciarei o meu furor contra ti, e quando tiveres deixado de ser objeto do meu zelo, eu me acalmarei, e minha cólera terminará. Porque não te lembraste do tempo da tua mocidade, e tudo isso fizestes com o fito de provocar-me. Vou fazer cair sobre tua cabeça o peso de teu proceder, oráculo do Senhor Javé, a fim de que não ajuntes novos crimes às tuas abominações. Todos os amigos de Provérbios dirão a teu respeito, tal mãe, tal filha. De fato, és bem filha de tua mãe, que tomou aversão a seu marido e a seus filhos. És bem irmã de tuas irmãs, que tomaram aversão a seus maridos e a seus filhos. Tua mãe era uma hetita, e teu pai um amorreu. Tua irmã mais velha é Samaria, que habita à esquerda com suas filhas. Tua irmã mais moça é Sodoma, que habita com suas filhas à tua direita. Ainda não estavas contente em seguir seu passo e em imitar seus horrores, era pouco. Fostes mais longe que elas na corrupção. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, tua irmã Sodoma e suas filhas não fizeram o que fizestes tu e tuas filhas. O crime de tua irmã Sodoma era este: opulência, glutonaria, indolência, ociosidade. Eis como vivia ela, assim como suas filhas, sem tomar pela mão o miserável e o indigente. Tornaram-se arrogantes e, sob os meus olhos, se entregaram à abominação. Por isso eu as fiz desaparecer como viste. Quanto a Samaria, não cometeu ela a metade dos teus pecados, porque multiplicastes os teus crimes além dos seus, e por todas essas perversidades que cometeste, justificastes as tuas irmãs. Carrega, pois, também tu a vergonha das faltas pelas quais tu as justificastes graças a teus pecados, cuja malvadez superou a dos delas. Afiguram-se elas mais justas que tu. De tua parte carrega a vergonha e suporta a tua ignomia, pois até fazes parecerem justas as tuas irmãs. No tempo em que eu as estiver restaurado, Sodoma e suas filhas, Samaria e suas filhas, eu te restaurarei entre elas, a fim de que carregues o teu opróbrio e sejas tu confundida por tudo quanto fizestes para seu conforto. Tua irmã Sodoma e suas filhas retornarão a seu primitivo estado, Samaria e suas filhas igualmente, e tu também com tuas filhas. Voltareis à vossa antiga situação. Ao tempo do teu orgulho, o nome de tua irmã Sodoma não era famoso em tua boca. Antes que houvesse sido patenteada a tua perversidade, como no tempo em que recebias os ultrajes das filhas da Síria e de suas vizinhas, das filhas dos filisteus que de toda parte te insultavam. Eis-te carregada do peso dos teus crimes e das tuas abominações, oráculo do Senhor. Pois eis o que diz o Senhor Javé: eu farei a ti conforme fizestes tu, que desprezastes a tua origem violando o pacto. Mas eu me recordarei da aliança que contigo celebrarei no tempo de tua juventude, e farei contigo uma eterna aliança. Então te lembrarás de teu procedimento, e terás vergonha disso, quando eu tomar tuas irmãs mais velhas, juntamente com as mais novas, e tu as der por filhas, mas isso não em virtude de tua aliança. Sou eu que hei de restabelecer a minha aliança contigo, e tu saberás que sou eu o Senhor, a fim de que te recordes do passado e te envergonhes, e que em tua vergonha não tenhas mais a audácia de abrir a boca, quando eu houver perdoado os teus delitos, oráculo do Senhor Javé. No capítulo 17 de Ezequiel, vai falar da parábola das duas águias e da videira. A primeira águia representa o rei Nabucodonosor da Babilônia. A segunda águia representa o faraó do Egito. Mas acontece a traição. Sedecias quebra seu juramento de aliança com Babilônia e busca ajuda militar do Egito, o que é visto por Deus como uma violação do juramento feito em seu nome.
O capítulo termina com a promessa messiânica, onde Deus promete que ele mesmo tomará um rumo, um descendente, o Messias, da linhagem real humilhada, e o plantará no monte de Israel. E ele se tornará um cedro magnífico que protegerá todas as aves, um símbolo do reino de Deus que será elevado e trará refúgio e frutos para todas as nações. Ezequiel capítulo 17. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, propõe um enigma, apresenta uma parábola à casa de Israel. Dize-lhe: eis o que diz o Senhor Javé. A grande águia, de grandes asas, de larga envergadura, toda coberta de plumagem malhada, veio do Líbano e tirou a copa de um cedro. Arrancou o mais alto de seus ramos, levou-o ao país dos mercadores e o depôs na cidade do negócio. Depois tomou um tronco de árvore da terra e colocou em seu terreno preparado, à beira de águas copiosas, plantou-o como um salgueiro. Ele germinou e transformou-se em vide frondosa, ainda que pouco elevada, e voltou suas ramagens para a águia, com suas raízes debaixo dela. Ela se tornou um ramo da vinha, produziu hastes e lançou ramos. Havia outra grande águia, de grandes asas, com abundante plumagem, e eis que para ela essa vinha voltou suas raízes e lançou seus braços para ela, do horto onde estava plantada, a fim de que a regasse. Era em um solo excelente, à margem de ondas copiosas, que esta cepa estava plantada, de maneira a lançar ramos e produzir frutos, e tornar-se uma esplêndida vinha. Dize, pois, eis o que diz o Senhor Javé: esta vinha irá prosperar? A primeira águia não arrancará suas raízes? Não abaterá o seu fruto para que ela seque, de sorte que murche toda a folhagem que ela estendeu? Sem esforço e sem ajuda da multidão será arrancada. Eis que ela está plantada, será que crescerá? Tocada pelo vento do Oriente, não secará ela de todo? Não secará no horto onde está plantada? A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: pergunta a essa raça de recalcitrantes: não sabeis o que significa isso? Dize, o rei da Babilônia chegou a Jerusalém, prendeu o rei e os dirigentes da cidade, para levá-los com ele à Babilônia. Escolheu na estirpe real um homem com o qual celebrou um tratado e a quem fez prestar juramento. Ele, porém, levou os poderosos do país, para que o reino fosse abatido sem esperança de soerguimento, a fim de que esse homem, observando o pacto, pudesse subsistir. Entretanto, este se revoltou contra ele, enviando mensageiros ao Egito, para pedir cavalos e um numeroso exército. Triunfará ele? Escapará por acaso aquele que procedeu dessa maneira? Após haver rompido a aliança, haveria ele de se salvar? Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, é no país do rei que o fez reinar, de quem ele desprezou o juramento e rompeu a aliança. É na Babilônia que ele morrerá. Com o seu forte exército e a sua multidão de homens, o faraó nada poderá por si mesmo na guerra, quando forem levantados os terraços e construídos os muros para fazer perecer uma multidão de homens. Ele desprezou o seu juramento e rompeu a aliança. Embora tivesse já dado a sua palavra, ele fez tudo isso, não escapará. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé: por minha vida é o meu juramento que ele rejeitou, é minha aliança que ele infligiu. Farei cair isso sobre sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e será apanhado no meu laço. Eu o levarei à Babilônia e ali o processarei por causa da transgressão que cometeu contra mim. Todos os fugitivos de suas tropas cairão sob minha espada, e os que ficarem serão espalhados pelos ventos. E sabereis que sou eu, o Senhor, que falei. Eis o que diz o Senhor: pegarei eu mesmo da copa do grande cedro, do cismo de seus galhos, cortarei um ramo e seu próprio plantarei no alto da montanha. Eu plantarei na alta montanha de Israel. Ele estenderá seus galhos e dará fruto. Ele se tornará um cedro magnífico, onde aninharão aves de toda espécie, instaladas à sombra de sua ramagem. Então todas as árvores dos campos saberão que sou eu, o Senhor, que abate a árvore soberba e exalta o humilde arbusto, que seca a árvore verde e faz florescer a árvore seca. Eu, Senhor, o disse e o farei. Hebreus capítulo 5 revela uma cena de profunda humanidade de Jesus. No jardim, na agonia, ele dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas.
Mesmo sendo filho, ele precisou aprender a obediência por meio dos sofrimentos. Isso nos ensina que a obediência não foi fácil nem para ele. A salvação que ele nos oferece não é teórica, mas conquistada no mais profundo sofrimento humano. Ele foi aperfeiçoado não porque fosse falho, mas porque sua humanidade foi levada ao limite da submissão, à vontade do Pai, tornando o sacrifício definitivo. Hebreus capítulo 5. Em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso, ele deve oferecer sacrifícios, tanto pelos próprios pecados, quanto pelos pecados do povo. Ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Esta lhe foi dada por aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz em outra passagem: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas, entre clamores e lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve, e uma vez chegando ao seu termo, tornou-se autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem, porque Deus o proclamou sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Teríamos muita coisa a dizer sobre isso, e coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. A julgar pelo tempo, já devias ser mestres, contudo, ainda necessitais que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos tornastes tais que precisais de leite, em vez de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Nesse trecho do Salmo 118, a oração culmina em uma resolução pessoal e um pedido final de capacitação. O salmista declara seu compromisso: escolhi o caminho da verdade e impus-me os vossos decretos. É uma escolha consciente de viver sob a autoridade de Deus, mas ele sabe que o esforço humano é limitado. Por isso, o último pedido: correrei pelo caminho de vossos mandamentos, porque sois vós que dilatais meu coração. A palavra dilatais, ou alargar, significa tirar o coração da angústia e da opressão, dando-lhe espaço e liberdade. A verdadeira obediência não é um fardo, mas uma corrida alegre, impulsionada pela graça e pela liberdade que só Deus pode dar. Salmo 118, dos versículos 25 ao 32. Prostrada no pó está a minha alma, restituí-me a vida conforme vossa promessa. Eu vos exponho a minha vida para que me atendais. Ensinai-me as vossas leis. Mostrai-me o caminho de vossos preceitos, e meditarei em vossas maravilhas. Chora de tristeza a minha alma. Reconfortai-me segundo vossa promessa. Afastai-me do caminho da mentira, e fazei-me fiel à vossa lei. Escolhi o caminho da verdade, impus-me os vossos decretos. Apego-me às vossas ordens, Senhor. Não permitais que eu seja confundido. Correrei pelo caminho de vossos mandamentos, porque sois vós que dilatais meu coração. No capítulo 31 de Eclesiástico, serve como um manual de boas maneiras e sabedoria prática para a vida social, especialmente em banquete. O principal ensinamento é que a sobriedade e a moderação, tanto na comida quanto na bebida, são a chave para a saúde e o bem-estar. A falta de controle leva à dor e à doença. Há também uma nota sobre a reputação. Ser generoso no oferecimento atrai bênçãos, enquanto ser mesquinho atrai murmúrios. O livro exalta a sabedoria divina, que se manifesta até mesmo nessas regras simples de etiqueta e autocontrole. Eclesiástico capítulo 31, dos versículos 22 ao 31. Não é um pouco de vinho suficiente para um homem bem educado? Assim não terás sono pesado e não sentirás dor. A insônia, o mal-estar e as cólicas são o tributo do intemperante. Para o homem sóbrio, um sono salutar, ele dorme até de manhã e sente-se bem.
Se tiveres sido obrigada a comer demais, levanta-te e vomita. Isso te aliviará e não te exporás à doença. Ouve, meu filho, não me desprezes. Reconhecerás no fim a veracidade de minhas palavras. Em todas as tuas ações, sê diligente, e nenhuma doença te acometerá. Muitos lábios abençoarão aquele que dá refeições com liberalidade. O testemunho prestado à honestidade dele é verídico. Toda a cidade resmunga contra aquele que dá de comer com mesquinez, e o testemunho prestado à avareza dele é exato. Não incites a beber aquele que ama o vinho, pois o vinho perdeu a muitos. O fogo põe à prova a dureza do ferro. Assim, o vinho bebido em excesso revela o coração dos orgulhosos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.